E mais de antemão quero agradecer a toda a igreja pelo carinho a nós de sempre. Desde domingo a gente tem presenciado o agir de Deus, o mover de Deus, o falar de Deus. Creio eu que não seja diferente nessa noite. Aleluia. Amém. Você que pode, toma sua Bíblia por gentileza. Eu acredito que todo mundo aí está armado, né? Carrega a sua espada. Abra lá em João, no capítulo 8. João, capítulo 8. João, no capítulo 8, no versículo 1 em diante. Aleluia, Deus. Aleluia. Espírito de glória. Aleluia. Todos encontraram? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, não precisa falar misericórdia, que eu espero. Aleluia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor para nós nessa noite. João capítulo 8, versículo 1 em diante. Jesus, porém, foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Pois, tu o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo aonde? Na terra. Em algumas versões diz no chão, outra na areia. Amém. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, voltou a escrever na terra. Quando viram isso, redarguidos da consciência, saíram a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá-te e não peques mais. Amém? Feche os seus olhos, não feche a sua Bíblia ainda, por favor. Maravilhoso Deus, Papai querido, essa é a tua palavra, Pai. Que teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai, nessa noite, a falar em nossos corações. Que os nossos corações, ó Pai, estejam receptivos à tua palavra. Quebranta-nos, ó Deus. Abre o nosso entendimento. O Senhor continua tendo liberdade, Pai, neste lugar. Continua tendo liberdade. Fala conosco, Senhor. Usa, meu Pai, como instrumento em tuas mãos. Sela, Senhor, os meus lábios, que eu venha proferir somente aquilo que o Senhor permitir. Que vidas aqui, ó Pai, possam sair daqui completamente diferente da maneira que aqui chegou. Que nós possamos sair daqui acrescentados pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, que nos constrange a cada dia. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de você se assentar, estenda sua mão em direção à sua casa. Imagina aí a sua casa. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, nessa noite nós apresentamos, ó Pai, o nosso lar. Noite, ó Pai, essa separada, para que nós, ó Pai, ceássemos com o Senhor, celebrássemos essa ceia em família,
em irmãos na fé. Portanto, nessa noite, ó Pai, como um ato profético, nós estendemos nossas mãos em direção aos nossos lares e clamamos ao Senhor: envia os teus anjos ali, Pai, acampando ao redor daquele lugar, trazendo a tua proteção, a tua mão poderosa, Pai. Visita, Senhor, os nossos entes queridos que não puderam estar aqui, aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Nós clamamos a Ti. Visita-os, Espírito Santo do Senhor. Constrange-os, ó Deus, para que eles possam sentir o desejo de buscar a Tua face e de experimentar qual boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor para cada um de nós. Nós oramos e determinamos isso tudo no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tome o seu assento, não feche a sua Bíblia. Amém? Eu vou tentar ser o mais breve possível. Amém? A palavra do qual nós compartilhamos fala, obviamente, de uma mulher que foi pega em um ato adulterado. E a palavra ela é bem autoexplicativa. Quando diz que Jesus, ele estava no monte e ele desce e retorna para o templo, e a multidão veio com ele e buscava ter com ele, e ele os ensinava. Alguns escribas e fariseus, obviamente, viram naquilo ali uma oportunidade de conseguir algo para acusar a Jesus. Pegaram uma mulher em flagrante ato de adultério e levaram até Jesus. Chegando lá, jogaram aquela mulher ali no meio do povo. Qual era a intenção? Expor Jesus, e buscando uma forma do que ter algo para o acusar. E disseram a Jesus: Jesus, essa mulher foi pega em flagrante ato de adultério, e segundo a lei, nos mandou Moisés que elas devem ser apedrejadas até a morte. Eles não mentiram. O que eles queriam? Se Jesus, como judeu, profere ali uma sentença para aquela mulher, deve ser apedrejada mesmo. Automaticamente eles iriam acionar a guarda romana. Tudo ali estava sujeito a Roma. Um judeu não poderia sequer acusar, quanto menos condenar. Mas se ele desse uma sentença diferente que não fosse apedrejamento, ele estaria indo contra a lei de Deus. Portanto, ele se autodeclararia o falso Cristo. Jesus, na sua infinita misericórdia, o que ele faz? Ele inclina o seu corpo e escreve na terra. O que ele escreve na terra? A Bíblia não relata. Alguns estudiosos dizem, ele desenhou um peixe, falando símbolo dos cristãos. Alguns dizem que ele escreveu nada, estava ganhando tempo, pensando. Muitos dizem muitas coisas. Mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias e ela fala conosco de forma diferente. E orando acerca disso, o Senhor bradou no meu coração. E quando aquele povo começou insistindo e ele escrevendo ali, da onde nós viemos, igreja? Da onde nós viemos? Do pó, da terra. Creio eu que naquele momento ele voltou na essência daquele povo. Lá no princípio. Espera um pouquinho. A palavra diz que ele conhece todas as coisas. E antes mesmo que nós viéssemos falar, ele já sabe. Mas ele voltou na essência daquele povo. E o povo insistiu. Ei, vai falar nada não? Ele levanta-se, vira para o povo, para a multidão e fala: aquele que tem voz estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra ele. Antes da gente dar continuidade, eu queria perguntar para você. Responde para você mesmo.
Quem é o justo juiz? Vira para essa pessoa maravilhosa do seu lado e pergunta para ela assim: quem é o justo juiz para você? Não precisa responder, só responde para você. Amém? Ok. Jesus, quando ele profere essas palavras para a multidão e diz: aquele que tiver sem pecado algum, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E a Bíblia diz que ele inclina o seu corpo e volta a escrever na terra. Ei, poderia ter ali um engraçadinho e falar assim: ei, eu não tenho pecado não. Por que Jesus falou isso e voltou tranquilamente a escrever? Porque naquele momento ele não só voltou na essência ali, mas ele visitou o coração de cada um naquele momento. Ele conhecia a necessidade, os pecados de cada um. A Bíblia diz que desde o mais velho até os mais jovens, inclusive toda a multidão que já estava lá quando os escribas e fariseus chegaram, foram saindo um a um. Ei, e a mulher? A mulher, creio eu, lá no meio, esperando tomar a primeira pedrada, porque ela sabia que ela era culpada. Mas eles já estavam fora do regulamento, fora da lei. Porque a Bíblia diz na lei, em Levítico, que o homem e a mulher deveriam ser apedrejados. Eles levaram só a mulher. Por que não levaram o homem? Não sei. De repente ele fugiu. De repente se tratava de um homem influente. Não sei. A Bíblia não é. Mas naquele momento, quando Jesus toma essa atitude e todo mundo vai embora, Jesus nem sequer olhou se o povo estava indo ou deixando de ir. A Bíblia diz que ele, endireitando o seu corpo e vendo que não havia mais ninguém a não ser ele e a mulher, ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão os seus acusadores? Antes que ela respondesse, ele fez outra pergunta: ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E ele responde: nem eu também te condeno. Vá-te, vá em paz, segue a sua vida, mas não peques mais. Ele não foi conivente com o pecado. Não, ele não foi. Ah não, tudo bem, foi só uma vez que você adulterou. Não. Ele não fez isso. Ele não negou o pecado, mas ele optou pela misericórdia. Eu fiz uma pergunta: quem é o justo juiz para você? Acredito que boa parte deve ter respondido: Deus, Jesus. Realmente, Jesus, o próprio Deus. Ele é o nosso justo juiz também. Sim, ele é nosso justo juiz. Agora eu me pergunto: o que Jesus escreveu pela segunda vez no chão? Sabe o que ele fez? Eu creio, a Bíblia não relata isso. Assim bem como ele fez com o povo, ele fez na segunda vez com aquela mulher, só que de uma forma diferente. Além dele voltar na essência dela, ele escreveu uma nova história para ela. Aleluia! Oh, glória! Uma nova história. Meu Deus! Uma nova história. E ele tem feito isso. E ele tem feito isso até hoje. Quando nós respondemos essa pergunta: quem é o justo juiz? E nós falamos: é Jesus. Amém. Então, por que eu e você, muitas das vezes, nos colocamos no lugar de juiz? Jesus disse: aquele que estiver sem pecado algum, atire a primeira pedra. Jesus tinha pecado? Tinha?
Ele era pecador? Ele podia condenar aquela mulher? Podia ou não? Podia. Jesus tinha toda a autoridade para condenar. Ele podia matar ela beliscão se ele quisesse, para fazer torturar mais. Ele tinha autoridade para isso. Ele podia. Mas ele optou pelo amor, pelo perdão, pela misericórdia. Eu e você, muitas das vezes, que somos pecadores, e aquele que disser que não é, segundo a Bíblia, já é mentiroso. Por que nós, às vezes, nos pegamos condenando uns aos outros, julgando uns aos outros, atirando pedras uns aos outros? Será que não seria melhor eu olhar para mim mesmo? Olhar para mim mesmo e... Peraí, será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho autoridade para isso? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, no versículo 1 ao 3. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 3. O que nós deveríamos fazer? Vamos lá. Amém? Deus é bom. Glória. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 3. Não julgueis para o quê? Não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis Julgados. e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de Medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no... Irmãos, nós somos muito prontos a apontar os defeitos das pessoas. Nós apontamos segundo o nosso julgamento, a nossa percepção. Vamos imaginar uma situação? Quem de vocês aqui, se fosse Jesus, contrataria Pedro para fazer parte daquela comissão? Homem afoito, um letrado? Ninguém contrataria. Aí Jesus olha e fala assim: é você, meu filho, é você mesmo. Pedro, até o diabo fez cirandinha com ele. Quando ele tentou, falou assim: agora eu vou mostrar para o mestre que eu defendo ele mesmo. No monte, foram prender Jesus, arranca a espada, arranca a orelha do soldado de Malco. Jesus vai lá e cola: Pedro, larga a espada, Pedro. Quem fere pela espada será ferido. E Pedro esperando assim: agora o mestre viu que o homem é mesmo, que eu defendo. Negou Jesus. E ainda assim, ele ouviu: tu és servas, tu és pedra, com essa pedra edificarei a minha igreja. Ele usou a brutalidade, a força, que aparentemente todos viam que eram contra. Ele falou: isso é um líder. Jesus, especialista em transformar as coisas que não são em grandes coisas, para confundir aquelas que pensam que são. Aleluia. Amém? Meu Deus. Portanto, hoje, noite de ceia. Noite de ceia. É necessário que a gente entenda a respeito disso, dos propósitos, do não julgamento. Porque muitas das vezes, já aconteceu comigo. Eu passei por alguma situação, e eu estava na igreja, e naquele dia eu precisava resolver uma situação e não tinha como. E eu não estava bem. Eu não estava. E não estava legal, estava irado demais. E foi uma coisa assim, muito em cima da hora. Muito em cima da hora. E eu não participei da ceia naquele dia. Vocês não têm ideia. Não têm ideia o que eu escutei.
as pessoas. Mas enfim, não vem ao caso. Quando a Bíblia nos convida a olharmos a nós mesmos, quando ela diz, não julgueis, olha só, porque da forma que eu te julgar, eu vou ser julgado. Da forma que eu te medir, eu vou ser medido. Eu quero muitas vezes arrancar aqui o cisco do olho dela, mas eu não consigo ver a trave que está no meu olho. Sabe o que é isso? Hipocrisia. Nós precisamos a cada dia a olhar para dentro de nós mesmos e ver, será que eu sou esse tipo de hipócrita que condenam, que julgam, que defamam, que falam mal das pessoas por algum erro, algum pecado, alguma debilidade, alguma situação? Será que nessa situação eu não estou me colocando acima de Jesus, porque Ele tinha tudo, autoridade, poder, legitimidade para poder condenar? Ele optou por amar, pela compaixão, e eu estou condenando. Quem sou eu? Admoestar, exortar é diferente de julgar e condenar. Quando você vai admoestar ou exortar alguém, faça isso em amor. Meu irmão, minha irmã, isso não é legal. Deixa eu te ajudar. Vamos orar junto. O que eu posso te fazer? Se somos irmãos, ei, eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Nem os dedos da minha mão não são iguais. Imagina numa igreja aqui. Quantas pessoas estão aqui dentro? Por mais semelhança que possa existir entre um e outro, quer seja em atitude ou fisicamente, não são iguais. Portanto, mais um depende do outro. Fazemos parte de um mesmo corpo. Volta sua Bíblia um pouquinho aí, lá em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Irmão, por que essa palavra? Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e discernirmos as coisas. Hoje, em noite de ceia, nós temos que, no mínimo, discernir quem nós mesmos somos. Porque muitas das vezes é muito fácil eu chegar aqui, colocar uma máscara do crente santo, só falta ter uma auréola aqui em cima. Mas o meu dia a dia lá fora, significa que eu tenho que ser uma pessoa perfeita? Não. Mas é uma busca incessante. A Bíblia diz que aquele que iniciou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoar até o fim. Portanto, somos todos obras inacabadas. Até que o Senhor nos chame, estamos em obra. Porque o dia que nós atingirmos a perfeição, seríamos arrebatados. A palavra do Senhor diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
discernir o corpo e o sangue de Cristo. O que isso quer dizer? Quer dizer o que a pastora falou, leu aqui a respeito. Isaías capítulo, não precisa ler, se você não quiser. Isaías 53, versículo 4 e 5. Leia tudo como ela leu. Reflita a respeito. Mas eu vou pegar aqui o 4 e 5. Quem era Jesus? Ok, eu vou discernir o sacrifício de Jesus. Quem é esse? Esse mesmo que foi profetizado pelo profeta Isaías. Profeta esse chamado de profeta messiânico. Se você observar o livro de Isaías e for estudar ele, você vai ver que ele é uma mini Bíblia. Os 39 primeiros capítulos falam a respeito de um tempo que estava acontecendo, que seria como se fosse o Antigo Testamento, que tem a mesma quantidade de livros. Se você pegar o Novo Testamento, tem 27 livros. Isaías tem mais 27 capítulos, que fala de um tempo vindouro, dando um total de 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. Glória a Deus. Ele profetizou lá e falou: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos. O que eu tenho que discernir a respeito da ceia? Isso. Quando essa palavra se cumpre no Novo Testamento, e você conhece muito bem, ele foi dilacerado. Toda essa palavra ela se cumpriu. Toda ela se cumpriu. Ele verteu o seu sangue. Ele suportou sobre ele, como se não bastasse as chibatadas, o peso da cruz. Meu irmão, se você pegar uma peça aí de madeira, quem mexe mais com construção do que eu deve aproximar, digamos uma peça de, sei lá, uma dessa aqui, que é intermediária. Pega uma dessa aqui, faz uma cruz dela, bota no ombro, experimenta andar essa rua aqui, até lá no final e voltar. Porque a distância da onde ele estava até onde ele foi crucificado, no Monte Calvário, a distância era longa. E a intenção era humilhação. Vamos passar no meio da cidade, no povo. Ele suportou isso. Como se não bastasse o peso da madeira, naquela cruz estavam os meus e os seus pecados. Senhor, meu Deus. Imagina o peso dessa cruz. Todas aquelas chibatadas, aquelas feridas, toda aquela zombaria, era para mim e para você. Discernir o corpo e o sangue de Cristo é entender que Ele se doou. Ele queria? Não. Ele não queria. Irmão, você está blasfemando? Não. No monte ele ora ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a sua vontade, Deus. e não a minha. Meu Deus. Porque ele sabia que seria doloroso. Ele sabia. Pessoas que estavam negando, as mesmas pessoas que escolheram a Barrabás para ser solto, ele estava morrendo por eles também. O céu se fecha, Deus se cala, e ele entende, é necessário. E ele enfrentou. Coroa de espinhos, cravo nas mãos e nos pés, pendurada de uma forma curva, para que, se ele quisesse respirar, ele tinha que forçar, aonde iria doer mais ainda. Ofegante, até
até o momento. Até na cruz Ele mostrou o amor. Até na cruz Ele mostrou a compaixão. Um ladrão de um lado, outro do outro. Um fala para o outro, fala para Jesus: ei, tu és o rei dos judeus? Tu és o filho de Deus? Salva-te. Salva nós também. Jesus nem abriu a boca. O outro de lá já falou assim: ei, que isso, rapaz? Nós estamos aqui porque a gente merece. Mas ele não fez nada. Não há pecado. Jesus, lembra de mim quando entraste no teu reino? Na cruz, crucificado. Olha o tamanho do amor, gente. Ele olha para o lado. Ainda hoje, verás o paraíso. Aleluia. Ainda hoje, até lá, Jesus expressou o amor e a compaixão, até que Ele entregou. Pai, quando Ele clama, Ele grita, primeiramente, Lamá, Lamá, Sabactana. Quando Ele fala a respeito disso: Pai, meu Pai, por que me abandonaste? Ele estava sozinho, sentindo dores imensas. Nós temos que discernir isso. Até que Ele fala: Pai, está tudo consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque ninguém tira a vida, como havia já sido profetizado. Ninguém tira, Ele próprio falou: eu a dou. Glória a Deus. Por que Ele fez isso? Foi por mim e por você. Para que nós olhássemos uns para os outros hoje e não atirássemos pedra, mas olhássemos com um olhar de compaixão. Isso não é ser compassivo com o pecado ou dar força, combustível para o pecado. Ó, você está pecando, mas você pode continuar porque eu te amo do mesmo jeito. Irmão, eu te amo do mesmo jeito, tá? Mas conta comigo, deixa eu te ajudar, vamos caminhar junto. Ah, mas eu não consigo. Consegue, vamos lá, você vai conseguir. Não é fácil realmente discernir o corpo de Cristo, a ceia, para participar deste memorial. Por que memorial? Em memória dele, em memória dele, em memória do sacrifício que Ele fez por mim e por você. Participar da ceia do Senhor é mais do que participar de uma partícula de pão ou de um cálice de suco da videira, suco de uva. Nesses símbolos não há poder. Passa a representar, é um simbolismo. Mas é um simbolismo que, se você discerne a palavra e entende o porquê participar, porque é tão importante participar, porque você deve se abster de algumas coisas, buscar o conserto, para que você possa participar de uma forma mais efetiva da Santa Ceia, da ceia do Senhor, é que você entende o sacrifício de Jesus. Ele foi moído. Quanto eu sou errado, pecador, Ele não merecia. Eu merecia isso, mas Ele optou, sem que eu pedisse. Ele teve essa atitude, por amor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu posso me julgar, olhar para dentro de mim e falar: quão falho eu tenho sido. Na sua casa, no meio de seus familiares, talvez você agora esteja pensando assim: eu queria que fulano, meu pai, ou minha mãe, ou meu marido, quem sabe os filhos, estivessem aqui, ou algum outro ente querido. Por
que eles não estão? Ah, porque Deus não quis. Não. Deus quer. Mas Ele quer usar você. Mais do que palavras, Ele quer ver o seu testemunho, o seu dia a dia. Você tem orado por eles? Ou será que eu e você ficamos muitas vezes de birrinha, porque alguém falou algo que eu não gostei? De mal com alguém da família? Irmãos? Primos? Tios? Ah, eu não gosto. Falou isso que eu não gosto. Que legal. É obrigação minha e sua alcançarmos cada um deles. Se cada um daqui que está aqui dentro hoje sair daqui com esse propósito no coração, eu vou buscar um. Bom seria se você trouxesse logo os 12, né? 12 de uma vez, vão comigo. Ou mais. Mas não. Um. Mas um só, irmão. Um só. A Bíblia diz que uma alma vale muito, gente. Mas muito bem. Quem sabe esse não vai ser o seu pai, a sua mãe, o seu marido, sua esposa, seus filhos. Eles não têm fé, irmão. E daí? A Bíblia diz que a fé vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se eles não ouvirem, como vão produzir? Eu não vim nessa noite colocar ninguém debaixo de um jugo de condenação. Porque esse que vos fala é o primeiro que escuta. Vocês não têm noção quanto eu estou apanhando aqui. Vocês têm noção. Não é debaixo do jugo de condenação. Mas ele dá um start, alerta. Peraí. Religiosidade não agrada a Deus. Você vem no culto para pedir algo a Deus, para buscar a sua vitória? Glória a Deus por isso. Amém. Você tem que fazer isso mesmo. Mas o seu principal objetivo é vir cultuar a Deus. Aleluia. Oh, glória. Por isso que chama culto ao Senhor. Você vem cultuar aquilo que Deus já tem feito. Você está respirando. Quantos? Mais de 680 mil brasileiros, só nessa questão de pandemia. Vamos colocar aí por baixo. Deixaram de respirar. Agora eu quero que você me responda uma coisa. Não para mim, para você mesmo. O que o Senhor falou comigo há 14 anos atrás, quando eu tive um infarto. O que seria de você se eu tirasse de você o que me pertence, que é o fôlego de vida? Seu bolso cheio de dinheiro, sua roupa de marca, seu carrão do ano, sua casa top de linha. Do que vai valer isso? Se eu tirar de você o que me pertence, que é o fôlego de vida. Vale a pena morrer por essas coisas? A Bíblia diz: não vos ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a corrua e a ferrugem possam corroer, mas ajunteis tesouros do céu, onde a traça e a ferrugem não podem corroer. Como que eu faço isso? Pregue a tempo e a fora de tempo. Não tenha vergonha, não se envergonhe de estampar o nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei falar, eu não sei pregar. E daí fala para as pessoas o que ele tem feito na sua vida. Que pregação maior do que essa? Falar. Você lembra como que eu era? Bruto, brigador, eu era isso, aquilo. E ele tem mudado a minha vida. Ah, mas não mudou ainda tudo? Não mudou, porque eu sou obra inacabada. Ele está, aperfeiçoando a cada dia. Deus, aleluia. Mas eu já não sou o que eu era mais. Glória a Deus. Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. É um processo. Uma coisa que eu não posso esquecer: discernir
significado da ceia. Discernir o sacrifício de Jesus. Entender que você e eu não merecíamos. Por isso que chama graça, favor imerecido. Graça é de graça, mas não é barata. Custou preço de sangue. E não foi meu, não. Não foi do pastor Danilo. Não foi de nenhum outro irmão aqui dentro. Foi de Jesus. Porque para Ele é toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia, Jesus. Amém? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus? Você coloca sobre os seus pés, por gentileza. Eu já vou estar passando a palavra para o pastor. Eu quis compartilhar essa palavra com vocês.